Volta com o nosso Pode Papo, nosso desafio hoje que a gente está colocando aqui em destaque é o planejamento financeiro. Então, como eu começo ali do início realmente o meu planejamento financeiro, já trouxemos aí alguns conceitos importantes, inclusive sobre a poupança, né? Que eu sei que muita gente ainda guarda ali o dinheirinho na poupança com aquela intenção, né? Achando que ele está ali mais seguro. A gente já deu uma desmistificada aqui com relação a isso. Vou aproveitar e trazer um dado aqui para o nosso bate-papo, né? Exatamente sobre esse perfil, né, do brasileiro. Então, uma matéria que saiu no G1 e ela traz aqui, ó, uma pesquisa recente, revelou que 67% dos brasileiros enfrentam dificuldades para economizar, que é exatamente o que a gente está falando aqui, desse planejamento financeiro. Então, assim, hábitos ruins de consumo, falta de consciência financeira e ausência de planejamento contribuem exatamente para essa dificuldade. É um retrato realmente do que a gente está colocando e por isso a nossa ideia aqui da gente trazer esse passo a passo, né? A gente pensa às vezes muito na poupança, mas ter esse olhar além no sentido de rendimento mesmo, Bruno, que nem você colocou, né, Bruno? Às vezes a diferença é pequena mês a mês, no ano, em 2 anos, em 3 anos. Nesse olhar de futuro que a gente está colocando aqui, a diferença ela pode ser grande. Então vamos resgatar esse nosso bate-papo exatamente para trazer esse olhar, de eu dar esse primeiro passo para eu conseguir avançar um pouquinho mais em termos, a gente fala muito nessa questão financeira dos riscos, né? Então em que ponto que eu chego, que eu saio desse nível que a gente está colocando aqui e dou um passo um pouquinho mais arriscado? Sim, a partir do momento que eu tenho a minha reserva de emergência constituída, e aí ela vai variar, né? Se eu sou um profissional que eu tenho ali, né, a carteira assinada, sou CLT, tenho um emprego estável, ou sou servidor público, por exemplo, ter 3 meses guardados ali daquilo que eu gasto mensalmente pode ser suficiente. E vamos colocar no gasto mensalmente é o quê? Por exemplo... tudo, conta comida, de luz, condomínio, conta de água, condomínio, escola, plano de saúde, aquilo que eu gasto exclusivamente para viver. Aconteça o que acontecer, eu não consigo cortar, são os gastos essenciais, tanto fixos quanto variáveis. É dali, né, que eu vou tirar o número que eu preciso ter guardado. Já se eu sou um profissional liberal, eu não tenho uma renda estável, sou empresário, não sei quanto vai entrar, o ideal é que eu tenha 6 meses ali no investimento conservador, seguro, que possa me socorrer nessas emergências. A partir daí, eu posso começar a diversificar a minha carteira. Posso colocar algumas coisas mais legais, além ali do básico, do arroz com feijão. Então, eu posso começar a olhar, por exemplo, lá para a Luciana da aposentadoria, algo que tenha, que me pague a inflação, mais um cupom fixo. Eu posso começar a olhar, né, a possibilidade de ter uma carteira de ações que me traga dividendos e que me gere renda, ou que tenha um forte potencial de crescimento. Eu posso ter, por exemplo, né, criptoativos, que agora está super em alta, super na moda, e às vezes a pessoa ela sai da poupança e ela mergulha direto num criptoativo super volátil, super arriscado e não consegue entender o porquê que está errado. Puxa, mas eu fui para cá e aí eu preciso. Todo mundo falava que rendia, né? De todo mundo multiplicou e o meu reduziu. Porque esse tipo de investimento eles vão ter uma variação maior e eu tenho que ter a capacidade financeira de não usar no momento que o mercado esteja ruim. Então eu consigo colocar outras coisas ali para ficar um pouco mais interessante e com possibilidades de maior retorno. Planejamento financeiro não é para ser legal, não é para a gente comprar aquela ação que deu aquele strike, aquilo bombou, multiplicou 3 vezes, ainda que seja super legal, né? E no churrasco contar, nossa, olha, Vanessa, comprei isso daqui, agora tenho 3 vezes. Não é para isso. O planejamento financeiro é para você colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e saber que você está fazendo o que precisa ser feito e que ninguém mais pode fazer por você. E talvez uma dificuldade do brasileiro seja esse olhar a longo prazo. A gente é um pouquinho mais imediatista nas contas. A gente já está pensando, por exemplo, né? Vou guardar agora para gastar no Natal, sabe assim? Ou para gastar, né, em datas muito próximas. É mais ou menos isso? Exato. É até curioso quando a gente fala, então tá bom, e quais são os seus projetos de longo prazo? Meu longo prazo daqui a 1 ano é trocar de carro, e longo prazo não é isso, né? Quando a gente olha para longo prazo, nós estamos falando de 10 anos, 15 anos, e é muito importante se planejar para esse longo prazo. E quando a Lu fala, né, falou dos investimentos, do retorno,
Outra coisa que está muito em alta são as pirâmides financeiras, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que não existe retorno alto de 2%, 3% ao mês garantido, isso não tem. E o que mais a gente vê hoje, infelizmente, são pessoas caindo em golpes, pessoas que, mas está pagando 3% ao mês, sendo que a nossa taxa de juros hoje, que é o termômetro, né? Então eu quero saber se o rendimento dos meus investimentos estão bons ou ruins, eu tenho que comparar com a taxa básica de juros nossa, que é a taxa Selic. Então, por exemplo, quando a gente escuta lá no jornal, né, às vezes, porque a taxa de juros, porque a Selic, isso tem tudo a ver com o meu dia a dia, é isso? Exato. Tanto para a parte de empréstimos, financiamentos, né, ela dita se ela sobe, os bancos reajustam o custo do empréstimo, se ela cai, tende a cair um pouco, não é somente isso, inadimplência, outros fatores também afetam, e para o investimento se a taxa Selic sobe, o teu rendimento também pode subir. Então, e aí a taxa Selic é 10% ao ano, tem golpes financeiros oferecendo um retorno de 40% ao ano, 3% ao mês. Então é muito importante a gente... E aí tem aquela comparação, né? Porque muitas vezes um ou outro vai ganhando, que faz exatamente parte do golpe, né? Digamos assim. E as pessoas vão caindo, né? Vão imaginando que ela também vai ganhar. E isso tem muito no mercado. Muito, mas tudo aquilo que parece ser bom demais para ser verdade é porque não é verdade, é mentira, né? Desconfie, né? Desconfie. Tá sendo assim maravilhoso, é muito alto, eu vou aqui, puxa, pare, avalie, né? Saia desse modo automático e desse comportamento imediato. A gente às vezes quer essa recompensa imediata, né? Porque a gente foi treinado para consumir. Pensem assim, a gente teve aquele porquinho, vocês tiveram quando criança, eu tinha um porquinho, né? E olha a história do porquinho, a gente pega as moedinhas que estão sobrando, meus pais me davam aquela que estava no console do carro, perdido no bolso do casaco, vai colocando tudo ali. Então, para começar, a gente já não deveria ter dinheiro perdido rolando por aí, né? No carro, no casaco, esquecido. Não deveríamos. Depois a gente, quando chega no final do ano, os pais quebram ali o porquinho, pegam tudo aquilo que sobrou ali, né? E levam numa loja. Eu era criança pequena lá em Itaquaquecetuba, eu ia no centro da cidade para fazer as compras. Então, assim, invariavelmente aquilo não dá para comprar o que a criança quer, não dava para comprar o que eu queria. Se não dava, meus pais faziam o quê? Me emprestavam. Eu já começava ali a aprender o ciclo do endividamento. Eu recebo gasto, e se não der, tá tudo certo, me endivido. E aí a gente vira adulto e a gente, sem perceber, vai repetindo esse mesmo ciclo. E é muito normal isso que o Bruno falou. A pessoa chega para um planejamento financeiro que tem esse objetivo, né, de te trazer tranquilidade, onde eu quero chegar quando eu tiver uma determinada idade, qual é a renda, o que eu preciso fazer, porque isso também te libera, né? Se eu sei que é esse o esforço, eu posso viajar sem peso na consciência, tá dentro do meu planejamento. Mas elas chegam querendo isso. Porque no Natal eu quero ir para Disney, porque no ano que vem eu vou trocar de carro, porque eu quero fazer uma reforma na minha casa, né? E às vezes são aquelas reformas que eu brinco que é igual a reforma da Basílica Nacional de Aparecida, que desde que eu sou criança aquilo tá reformando, em obra, né? E troca o azulejo, né? E troca a fachada. Quando termina, já quer começar de novo, porque já estragou o primeiro. Então é esse cuidado que a gente tem que ter e sair do comportamento automático. É vir aqui para aquele momento de empoderamento, de tomar ali mesmo, né, as rédeas da própria vida, para entender quais trocas valem a pena e quais não valem a pena. Esse reduzir esse ciclo de consumo que às vezes a gente entra até em datas comemorativas, né, que o próprio mercado traz pra gente, isso já vai trazer aí uma poupança, um dinheiro, um movimento diferente se a gente pensa numa questão de planejamento financeiro? Total. São algumas pegadinhas, digamos assim? Total, né? A gente fala, você pega Dia dos Namorados, o preço do jantar é muito mais caro do que no dia comum, né? E se você não se preparou para jantar, né, não se preparou financeiramente para jantar no Dia dos Namorados no restaurante, você pode ir no dia seguinte, 2 dias depois, antecipar. Então, claro que existem, tudo na vida a gente fala é um equilíbrio, né? Mas todas essas datas comerciais também nos geram um consumo que é acima do preço médio.
E aí atrapalha exatamente quando a gente começa a realmente identificar ali para onde está indo o nosso dinheiro. E é um dinheiro que poderia sobrar no fim do mês para eu tentar um investimento novo. Porque acho que deve ter muita gente perguntando, nossa, mas eu ainda estou ali na reserva de emergência, né? Estou nos primeiros passos. E esse segundo passo, que é a nossa ideia nesse bloco colocar, talvez esse seja um momento de você repensar e começar devagar, Lu. O começar devagar, ele tem sempre que ter um cuidado, porque às vezes fala assim, eu estou constituindo a minha reserva de emergência e eu só estou disposto a fazer um esforço muito pequenininho. Só estou disposto aqui a colocar o que realmente sobra. E aí você fica ali 10 anos constituindo a reserva de emergência, né, Aí gente? as coisas não acontecem também. Não acontecem, te desestimulam, você acha que é muito difícil porque você não está disposto a fazer ali, a intensificar um pouco mais o esforço que precisa ser feito. Então, isso é um ponto bastante importante para que a gente tenha em mente. Outra coisa importante para não dar esse segundo passo é que às vezes essa desculpa, é muito difícil, não é para mim, é uma sopa de letrinhas, eu não entendo. E aí, ao invés de pegar ali meia horinha por mês para ler sobre aquilo, simplesmente eu não faço. Porque é muito complicado. Muito complicado. E aí eu prefiro o quê? Fazer o mais fácil. O mais fácil é ir para o shopping, gastar tudo, né? Ou não vou pensar nisso agora. Então também esse ir devagar depende muito do valor que você dá para aquilo que a gente tem de mais precioso na vida, que é a vida, é o dom da vida. E quando eu penso nisso, que eu estou fazendo essa troca de trabalho por dinheiro e por horas de vida, eu percebo que não dá para ser devagar, dá para eu fazer escolhas mesmo conscientes. Eu vou fazer o meu planejamento e vou colocar ali, eu só vou gastar esse valor aqui de comida fora de casa. Chegou naquele limite, gente, não tem jeito. Vai pro fogão, faz uma omelete, faz o velho bom arrozinho, come em casa que tá tudo certo. Uma macarronada. Uma macarronada, prenda pratos simples, e que te tragam ali, puxa, tá tudo bem, eu escolhi trocar. Eu não estou fazendo isso porque eu sou obrigada. Eu estou fazendo isso porque eu escolhi fazer isso. E aí sim eu começo a sair desse modo automático. Outro ponto importante para esse segundo passo é que assim, quando a gente fala de renda fixa, como que a gente ganha mais, até de investimentos de uma maneira geral? Como que eu ganho mais, faço render mais? Eu preciso tirar ou a liquidez, não quero não quero te desanimar, mas você não pode querer ali que o dinheiro fique 100% disponível e que ele renda muito. Então, eu também tenho que ter a consciência, isso aqui é para o longo prazo como o Bruno colocou. 5, são 10, são 15 anos, eu não vou usar agora, E tem um incentivo na renda fixa. Eu pago menos imposto, a minha rentabilidade é maior e eu consigo me organizar. E eu tiro ali da pessoa mais perigosa para gerir os investimentos, que sou eu mesmo, Para gerir o meu dinheiro. Então eu pego e falo, poxa, essa parte está tudo bem, eu vou colocar aqui para vencer daqui 5 anos, eu vou colocar para vencer daqui 4, daqui 10. Então assim, percebe, é renda fixa, eu não vou ter aquele medo, puxa, o dinheiro vai sumir, vou conseguir ganhar mais, pagarei menos imposto de renda e ele saiu ali do meu acesso imediato ao dinheiro. Outro ponto importante também, quando eu falo nisso de avançar e de ser um pouco, mais ousado, ousado, É porque a gente tem janelas de oportunidade. No mundo de investimentos tem janelas que elas são únicas, gente. E assim, por exemplo, agora, quando a gente olha os títulos que pagam inflação mais, que são os IPCA+, a gente tá com uma baita gordura, eles estão gordinhos, fofinhos, pagando quase 6% a mais ali de taxa pré-fixada além da inflação. Isso significa o quê? Basicamente o rendimento da poupança, que é 6,17% nesse momento ao ano. Então eu tenho títulos pagando 6, por exemplo, seguros, mais a inflação. Então eu consigo usar mais, Consigo fazer com que a minha jornada ela seja mais curta para sobrar mais tempo para outras coisas. Então o que a gente pode trazer nesse segundo passo que a gente está querendo dar nesse bloco é que eu tenho que pensar que esse dinheiro que eu vou investir nessa segunda etapa, ele vai ter que ficar paradinho lá por um tempo a mais, que é essa tal liquidez que a gente fala. E imagino que quando a pessoa vai colocar o dinheiro, já vão avisar ela, olha, mas aí peraí, você tem que pensar na liquidez, se você for precisar desse dinheiro, você não vai ter. Aí já dá aquela dúvida, vou ou não vou, não é isso? Meu Deus, e caso eu queira comprar alguma coisa, eu não vou poder comprar. Não posso mexer nesse dinheiro, não é? Exato, e isso que ela falou, os juros compostos de títulos mais longos, quanto maior for o prazo de vencimento, maior tende a ser a sua compensação, que é em rendimento.
né? Então, a última janela que nós tivemos de títulos pagando inflação mais 6, inflação mais 7, foi 2014, 2015. Então, olha, nos últimos 10 anos a gente está de novo na mesma janela. O mercado ele é muito cíclico, né? Ah, vai ter outra janela dessa? Quando? Ninguém sabe. Mas a questão é que hoje está um bom momento para comprar esses títulos de renda fixa. Tem títulos que são isentos de imposto de renda, então você não paga imposto sobre os seus ganhos, e no longo prazo isso faz total diferença, porque é rendimento sobre rendimento e você não tem 15, 17,5% de custo sobre o que rendeu. Então, o poder dos juros no longo prazo, quando a gente para fazer conta, ele é muito exponencial. E no Brasil nós estamos falando de juros compostos, né? Em outros países é juros simples. Então, a gente ainda tem que aproveitar isso. E quando a gente olha de uma forma mais global, a gente não encontra outros países com essa taxa. Então, nós temos esse privilégio de ter bons investimentos, mas o que a gente precisa mesmo é colocar a mão na massa. Ter essa gordurinha para conseguir colocar ali para investir. E às vezes é mesmo racionalizar o que a gente está falando, porque eu vejo muito isso. Ah, não, mas e se eu precisar do dinheiro? Eu gosto sempre de racionalizar. Quais são as emergências possíveis que vão acontecer? Ou elas são umas emergências assim do dia a dia, estourou o cano da pia da cozinha, furou o pneu do meu carro, fiquei doente, fui para o médico e não tem jeito sair com aquela receita com enorme, um monte de medicamentos, né? Às vezes a gente nem lembra se tem em casa, se não tem, sai da farmácia, compra de ali, novo, compra de novo, não vende remédio fracionado e tal. Eu preciso comprar, e é uma emergência pequena, que a minha reserva de emergência ela dará conta. E reserva de emergência, gente, ela foi feita para usar. Eu fiz para usar, eu vou usar e depois eu vou repor, né? Agora, se for uma emergência muito maior, é uma cirurgia, é um problema mesmo muito grave, a reserva de emergência ela não dará conta e possivelmente os seus investimentos também não. E aí, assim, o que eu tenho que pensar? Quais são as possibilidades que eu tenho de proteger isso? Usar as ferramentas, né? Seguros de proteção também são uma das maiores causas de endividamento, é não estar aí preparado para uma emergência. Vou olhar, tem um seguro de vida para um caso de invalidez, tem um seguro para minha residência, no caso, né? E outra coisa é entender o que eu estou contratando, eu tenho que ler. Agora a gente tem visto aí, né? Infelizmente, com o problema do Rio Grande do Sul, muitas pessoas não conheciam as cláusulas do seguro de residência. E acha que estava tudo bem, que estava segurado ali, não. Tinha tufão, tinha ciclone, mas não tinha enchente. Então eu preciso entender isso, porque isso vai me proteger. Então quando eu tenho isso, estou com a reserva de emergência constituída, mapeei os possíveis problemas, eles estão protegidos, eu consigo encarar investimentos que me exijam um tempo um pouco maior, né, para que eu consiga deixar o dinheiro ali. É um tripé. Então o primeiro tripé é a capacidade financeira. Eu tenho que ter, né, a capacidade de fazer o investimento que eu estou fazendo. A segunda perninha é conhecimento. Não tem jeito, se tivesse uma forma, né, de colocar um chip e fazer uma transferência de dados ali, né, por Wi-Fi, seria simples. Mas não tem. Você vai precisar buscar fontes de conhecimento de qualidade, seguir pessoas, até nas redes sociais, né, que tragam conteúdos de qualidade. E vou ter que estudar, vou ter que ler, vou ter que me inteirar. Quando tá passando o jornal, às vezes, né, parece que não é com a gente. Ibovespa, Selic, inflação, é com você mesmo que tá aí aqui com a gente agora. A informação é contigo. Pra você. Não é pro coleguinha, a hora que a pessoa vou até tomar um copo d'água, que isso aqui não me interessa. Não, interessa, né? E o outro ponto é a propensão a correr risco. Eu entender assim, né? Puxa, eu vou olhar minha carteira e ela vai flutuar. Porque quando o William Bonner fala lá no jornal, né? Nossa, o Ibovespa despencou e você não tem nada na bolsa, tá tudo certo. Agora, quando você olha o nosso aplicativo e ele caiu, como que eu lido? Como o meu estômago e meu coração reagem a essas variações? Quando eu consigo trabalhar e entender isso, fica muito mais fácil tomar decisões aí de investimento, de longo prazo. E 15%, gente, 20% é muita coisa. Pensa se a gente, né, olha lá, a caixinha de chocolate, ao invés de ela vir com 20, ela só vem com 16. 20% é isso, né? Faz diferença. Faz diferença. A gente aceita comprar a caixinha de 20 só ter 16? Fala, não, eu quero aqui os outros, né?
Gostei. Vou fazer mais um rápido intervalo aqui no nosso Pode Papo, exatamente para a gente entrar nesse universo um pouquinho mais arriscado. Então, a gente falou aqui de algumas coisas que ainda dá para a gente dar os passos. E aí, às vezes, quando a gente fala de Bovespa, ação, empresa, né, que aquele sobe e desce, aí já dá, o coração já bate um pouquinho mais forte. Então, vamos aqui para um rápido intervalo e a gente volta no próximo bloco exatamente para entrar nesse universo aí do planejamento financeiro um pouquinho mais arriscado. Vem com a gente, rapidinho, estamos de volta. Até já! Pode Papo.